Olá a todas e a todos, eu me chamo Nailanita, fui convidada pela professora Tatiane Alves para estar aqui com vocês conversando sobre performance. Então, desde já gostaria muito de agradecer a Tati pela oportunidade, é sempre muito enriquecedor e prazeroso estarmos conversando sobre arte e principalmente sobre a performance, que é um dos meus campos de interesse e atuação dentro da arte. Bom, então de uma forma bem simples, o que seria a performance? A performance ela é uma arte híbrida. Como assim? Dentro das artes, do campo de saber das artes, nós temos 4 linguagens predominantes, 4 campos predominantes de conhecimento em arte, que seria a dança, o teatro, a música e as artes visuais. A performance, ela não está em nenhum desses campos, mas ela bebe de determinados elementos desses campos. Ou seja, ela é uma proposta multi, inter ou transdisciplinar, onde inúmeros temas, propostas se juntam para fazer uma obra artística. Ou seja, ela pode ter elementos das artes visuais, ela pode ter elementos da música, ela pode ter elementos do teatro, como cenário, iluminação. Ela tem que ter um elemento da dança que é o corpo. Isso é algo muito importante da gente lembrar, que para ser performance, ela tem que, por excelência, ter um indivíduo, ter um sujeito ou ter um artista presente na obra. Se não tiver, vira instalação, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como que a gente pode identificar isso. A outra coisa que eu também gostaria de salientar é que a palavra performance ela é muito utilizada em determinados contextos, em muitos e inúmeros contextos. Por exemplo, eu posso falar, o Neymar ele desempenha uma boa performance dentro do campo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Neymar é um bom jogador de futebol. Eu posso também falar que a Ana Botafogo, que é uma bailarina brasileira, ela desempenha uma linda performance no palco. O que eu estou querendo dizer? Que ela é uma boa bailarina, uma boa dançarina. Então, o que a gente está falando aqui não é da performance como adjetivo, como qualidade. É da performance arte ou arte da performance, ok? E dentro da arte, a palavra performance ela também é utilizada em outros segmentos que não seriam a arte da performance ou a performance arte, que seriam a performance inter e as performances interculturais e culturais, mas que não é assunto para hoje, é uma outra linha de performance. Aqui a gente está falando da performance art, que é um gênero artístico que surgiu lá no século XX, entre os anos 40 e 50. A performance ela precisa ter um indivíduo, ter um artista para ser performance, né? O primeiro performer que se tem assim apresentado, mas assim, como eu disse, a performance ela surgiu nos anos 40 e 50. Parece muito tempo, mas não é. Se a gente for pensar, até hoje tem historiadores que estão descobrindo coisas da Primeira Guerra Mundial, de acontecimentos que marcaram a história da sociedade, e com a performance não é diferente. Com a pesquisa em História da Arte não é diferente. Então, até hoje, tem muitos pesquisadores que ainda estão descobrindo coisas do surgimento da performance. Bom, então já era um movimento que já estava acontecendo nos Estados Unidos por alguns artistas. Então aí é muito difícil da gente falar de um primeiro, de uma pessoa que descobriu, porque ninguém descobre nada. Já era um movimento que estava acontecendo, né? E um desses primeiros artistas, né, que alguns pesquisadores defendem como esse grupo dos primeiros, é o Yves Klein. O Yves Klein ele era pintor, ele trabalhava com artes visuais, e o que ele fez? Ele pegou uma tela muito grande, do tamanho de uma sala praticamente, e contratou modelos, artistas. E aí essas mulheres estavam nuas e ele pintou o corpo dessas mulheres. Então, como assim? Por exemplo, eu pego a minha mão, eu pinto a minha mão toda de azul. E aqui tem uma folha, uma tela. E eu vou carimbando a minha mão por essa folha, por essa tela. Foi isso que essas modelos artistas fizeram. Ele pintou o corpo dessas mulheres e elas foram rolando, deitando, fazendo movimentos nessa tela. Então essa aí é uma das primeiras obras da performance. Mas assim, que gera algumas discussões por quê?
Eu tô com a obra aqui no meu computador. Eu não sei se eu vou conseguir colocar os slides no vídeo, porque eu não entendo muito de edição. Mas eu vou mandar os slides para vocês e aí recomendo vocês irem assistindo esse vídeo com o slide aberto, para vocês conseguirem materializar o que eu tô falando. Depois que terminou essa performance, esse ato, ficou a obra, né, com o corpo das modelos como carimbo. Mas para ser performance, precisa, por excelência, ter algum agente que seria o artista fazendo. Então, alguns pesquisadores, alguns artistas falam que o resultado, a tela, ela não pode ser caracterizada como performance. Sim, uma obra visual, né? É um quadro, mas o jeito que ela foi feita se caracteriza por uma obra performática, por uma performance, ou seja, o processo dela foi uma performance. Ela como produto final, não, porque o Yves Klein não está lá com as modelos, né? Outro artista que também gera muitas, assim, né, discussões bem legais é o Pollock. Eu tô até aqui com o DVD dele. Esse daqui, super recomendo. É um filme, ele é bem famoso, ele teve 2 indicações para o Oscar, então é super fácil de vocês acharem na internet. O filme chama Pollock. E é de um pintor. O Pollock, ele foi um pintor. Ele que começou o movimento, assim, um dos que começou o movimento expressionista na América. E o que fez, assim, ele já era bem famoso, né? Mas o que fez ele ser esse marco, né? Essa pessoa que é estudada, né? Essa nova forma de pintar. Ele também colocava uma tela muito grande e ele descobriu que conforme ele mudava as ações do seu movimento, por exemplo, se ele esticava o braço muito rápido, muito lento, com muita força, com pouca força, dependendo da velocidade, da qualidade, ou seja, como ele projetava, né? Todo movimento no espaço ele gera um desenho, né? Por exemplo, isso, né? Aqui. O que ele fazia? Ele pegava um pincel, molhava na tinta e fazia esses movimentos. E aí, conforme a velocidade, a fluência, a qualidade, né, desses movimentos eram feitas, elas caíam de alguma forma na tela, né? Então, e no filme mostra muito isso, porque no começo, como eu disse, ele já era um pintor famoso, conhecido, ele vivia de arte, né? O que para nós artistas é um pouco, às vezes até difícil. Ele vivia de arte, ele já era conhecido, mas ele não era essa figura que ele é hoje para a história da arte. E ele se tornou essa figura tão importante para a história da arte justamente por isso, porque ele descobriu que as qualidades do movimento imprimiam diferentes pinturas nas obras, né? Super recomendo, gente, dá pra gente entender. Então, por que ele é tão discutido? Porque se eu falei que o quadro que o Yves Klein fez não é considerado performance, tão menos o Pollock, né? Mas é uma questão que ainda está sendo bem discutida no campo dos estudos das artes e da performance. Então, aí é bem interessante, né? Eu, particularmente, conheço muitos performers do teatro, né? Das artes cênicas, porque a performance necessita de um corpo para ser feita, né? Para acontecer. Mas os primeiros, né, performances que a gente tem, assim, como conhecidos, vieram das artes visuais. Inclusive, tem muitos artistas visuais que trabalham com performance, muitos brasileiros, inclusive, muito bons, né? Se a gente dá um Google rápido, a gente acha bastante referências legais. Bom, aí tem uma performer brasileira, só para eu exemplificar para vocês, né, como é importante o corpo dentro da obra e essencial para a performance, que é a Cristina Fornaciari. Inclusive, ela é professora do curso de dança da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa. Bom, eu trouxe 2 performances da Cris, da Cristina. Uma delas se chama Dois Franciscos, é uma obra de 2012, que ela está basicamente criticando os atentados que o Rio São Francisco tá e vem sofrendo, né, até hoje. E o que ela faz nessa performance? Ela está deitada em um barco com pneus, materiais, assim, lixo, em cima dela. Só que ela está na obra. Se ela sai da obra, não é mais considerada performance, sim instalação, né? Que foi o que eu falei no começo, mas a instalação
É uma outra vertente de arte. Não vamos discutir aqui, senão vai ficar muito denso e muito difícil da gente conseguir racionalizar. Mas para ser performance, entendo, tem que ter corpo. Ou seja, performance tem que ter o artista no meio. E ele não necessariamente precisa estar em movimento, ou seja, ele não precisa estar fazendo alguma ação. Nessa performance, os dois Franciscos, ela está parada, ela está deitada dentro do barco, mas ela está no barco. A outra performance dela é Manaus, eles estão bem mortos. É uma performance que, se eu não me engano, a primeira vez que ela foi apresentada foi em 2016, mas eu trouxe uma imagem de 2018, que foi onde eu tive o prazer, assim, né, de participar, que a gente apresentou no Rio de Janeiro, que é uma performance que ela faz uma crítica sobre o que aconteceu no presídio de Manaus, né? O assassinato de vários detentos. Então, nessa performance, nós estamos deitados com sacos plásticos, aqueles sacos que geralmente os corpos que vão para o IML são colocados dentro. Então, nós estamos deitadas, simbolizando, né, o que foi, simbolizando de uma forma artística, apresenta que foi esse extermínio no presídio de Manaus. Mas entendam, a gente não está fazendo nenhum movimento, nós estamos deitadas. Então, a performance ela não necessariamente tem que ter movimentação. Porque aí também a gente já vai mais para o campo da dança, que é a arte do movimento. Que também nem toda dança precisa ter movimento, mas ok, isso fica para um outro vídeo. Mas a performance ela precisa ter um corpo para acontecer, no tempo e no espaço. Ela precisa ter um artista lá para passar esse veículo, essa informação. A performance é muito difícil da gente propor um conceito ou explicar em poucas palavras o que seria performance, né? Ou seja, performance é isso, 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 a arte da performance, né? Que a gente está discutindo. Porque a maioria dos performances, eles tinham essa inquietude porque eles não acreditavam que as suas artes, que o seu trabalho, que as suas obras cabiam nas outras esferas artísticas. Então, para muitos artistas da performance, eles defendem que a performance não tem esse significado, tipo, pá, é isso. Por exemplo, eu posso vir aqui falar o que é dança, é arte do movimento. E tem outros significados? Tem. Mas a performance é muito difícil de alguém chegar e falar, performance é isso, pá. E muitos artistas defendem que ela não tenha, porque ela nasceu dessa inquietude, desse não lugar, que é muito legal. Ou seja, ela não é artes visuais, mas ela também não é dança, mas ela também não é teatro. Então, o que ela é, né? E é algo tão potente. Então, territórios bem delimitados, assim. Então, muitos artistas defendem que tá ok, que não precisa ter um significado exato. Então, é por isso que também é bem interessante a gente vendo algumas obras que a gente consegue entender o que seria a performance art. E ela também é muito crítica, assim, em suas obras. A performance, ela traz essa criticidade. Todas as obras da performance, elas têm, assim, um conceito muito crítico da sociedade, do que esse artista está vivendo. E o que difere, para a gente entender a performance do teatro, ou o papel do artista na cena teatral para o papel do artista na cena da performance. Perceba que eu não estou falando cena performática, porque aí já é um outro significado, ou seja, a palavra performance ela é bem delicada. Quando a gente está atuando, né, uma peça teatral, uma novela, um filme, o ator, o artista, ele se entrega, ele se propõe a representar a história de outra pessoa. Por exemplo, eu, Nailanita. Se eu for fazer uma peça teatral, eu não vou ser Nailanita. Eu vou ser Maria, Júlia, eu vou ser outra pessoa. Na performance não acontece. Se eu sou Nailanita aqui, eu vou ser Nailanita na minha performance. Sou eu. Não tem essa diferenciação de ator representando ou artista, eu artista representando. Não. O performer, ele é ele mesmo. É uma pessoa. Então, os assuntos que são debatidos dentro de uma performance são, de certa forma, muito críticas, muito reflexivas e muito potentes, né? Como exemplo, a gente tem a performance Ritmo Zero, da Marina Abramovic, que é uma performance super famosa. Ela é uma performer muito famosa. Ela tem até um filme que foi feito aqui no Brasil. Esse filme ele é mais difícil de encontrar. Ele chama Espaço Além.
Marina Abramovic, mas vocês conseguem achar, mas geralmente tem que alugar, é mais dificinho, porque ele é um filme novo, ele é de 2016, né? Como eu disse, eu tava defendendo que nos anos 40, 50 é pouco tempo, 2016 então, né? Quase ontem. É um filme muito legal que ela fez aqui no Brasil e ela se inspirou em alguns ritos e rituais brasileiros. Mas enfim, voltando a Marina Abramovic. Ela fez uma performance em 1974 que se chamava Ritmo Zero. Então, o que seria? Ela colocou uma mesa com muitos objetos, flores, facas, uma arma, espelho, determinados objetos, vários objetos. E ela se colocou à disposição desses objetos. Como assim? O público que ia ver a performance tinha a liberdade de pegar um desses objetos e colocar nela, do jeito que quisesse. Ela não deu nenhuma instrução, ela simplesmente estava lá, a serviço do público, e o público fazia o que bem entendia com os objetos no corpo dela. É uma performance muito potente, que aí ela gerou várias reflexões, tem vários artigos que desmembram essa performance para falar o que é o ser humano, né? Ao mesmo tempo que teve pessoas que deu uma flor para ela, que faziam carinho, teve pessoas que a machucaram, ela foi super cortada, aqui na imagem vocês vão conseguir ver que ela até chega a lacrimejar de dor. Tanto que no final da performance o marido dela teve que interromper porque ela tinha colocado uma arma com uma bala. E ele ficou com medo, porque como ela simplesmente falou, façam o que quiserem, se alguém quisesse atirar, ele podia, ele tinha essa liberdade. Então, quando uma pessoa pegou a arma, o marido dela interrompeu. Eu não vou lembrar o número exato de horas que essa performance durou, mas foi muito tempo, muito exaustiva para a artista. É uma performance que a professora Cristina Fornaciari, que eu comentei antes, ela fez uma releitura no curso de dança da UFV, numa disciplina que ela ministra, e as meninas fizeram essa performance no PVB, que é um espaço da UFV, e foi muito potente. Óbvio que teve todo o cuidado dos objetos a serem colocados, né? Mas assim, foi um trabalho muito potente. Eu lembro que eu fui assistir, eu estava como monitora da disciplina e eu fiquei bem balançada. As pessoas que foram assistir também ficaram, porque ao mesmo tempo que teve pessoas que tinham cuidado com as meninas, com o corpo das meninas, outras não tiveram e faziam chacotas e pegavam tintas. Lembro que a gente colocou muita tinta, ovo na boca das meninas de um jeito muito desagradável. Então é isso que a performance propõe, jeitos de entenderem os comportamentos humanos, né? Através de uma performance a gente pode conversar horas e horas dessa relação, né, que o humano tem com o outro e com a sociedade e do poder do corpo, né? Então, a performance, resumindo, ela sempre vai ter um caráter muito reflexivo, muito potente e muito forte criticamente, sempre. A maioria na verdade, todas que eu já vi, ela sempre traz essa imagem muito reflexiva e muito crítica, sabe? Então, ou seja, a performance ela é um jeito de dar voz aos artistas, né, aos indivíduos criadores. Porque, por exemplo, o artista não precisa, para fazer sua arte, ter que dar voz a uma outra história, representar uma outra pessoa. Ele pode dar voz às suas inquietudes, ou seja, aos seus problemas cotidianos, aos problemas culturais, aos problemas sociais, o que aflige ele, o que incomoda, o que ele quer colocar para fora, óbvio, de uma forma artística, através da performance. Bom, então, ou seja, só recapitulando, a performance é uma arte híbrida que bebe de determinadas esferas do campo de conhecimento das artes, mas é um gênero artístico diferente dos outros. Para ser performance, ele precisa estar acontecendo, precisa ter um indivíduo fazendo aquele ato, aquela performance, sem o corpo, sem a pessoa. Não existe performance, ou seja, não é performance, pode ser uma outra classe, pode ser uma outra obra, mas não é performance. Pode ser instalação, pode ser pintura, mas não é performance. Tem que ter um sujeito. Esse sujeito não precisa estar necessariamente se movimentando, ele pode estar lá parado, mas ele tem que estar presente na obra como um todo. Ele tem que estar participando desse processo de criação. Bom, aí eu deixei duas referências, né? Uma é do Renato Cohen, que foi um artista e pesquisador brasileiro, um dos primeiros pesquisadores brasileiros a falar da performance.
Então, eu deixei aqui um livro dele, que se chama Performance como Linguagem, Criação de um Tempo e Espaço de Experimentação. É um livro muito gostosinho para ler, para quem tiver interesse. É um livro base para se entender o que é performance. E ele utiliza também de obras para exemplificar, para mostrar o que é a arte da performance. Então, para quem tiver interesse, super indico. É um livro super gostosinho de ler, ele é super curto também, super tranquilo. Outro é um artigo da professora Cristina Fornaciari e de alguns colaboradores, como a Rebeca Lima, que também é uma performer muito boa, que também é graduanda em dança da UFV. Eu participei desse artigo e o Inácio, um colega nosso que participou do projeto. Esse artigo, nós estamos falando de um projeto que é vinculado ao curso de dança, um projeto da professora Cristina, que acontece até hoje. Então, esse artigo não fala necessariamente só sobre performance, mas ele fala da performance aplicada aos outros contextos. Então, com ele a gente também consegue entender como esse campo é rico e como esse campo é vasto e super aplicável a inúmeros contextos. Aqui a gente está falando do contexto educacional, então, ou seja, performance no campo da educação. Para quem tiver interesse, é só clicar no link que já vai cair nele direto. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. Para quem tiver dúvida, fique à vontade de me mandar no e-mail. Eu coloquei também o meu Instagram, pode ficar à vontade para me mandar qualquer dúvida. Podem passar também as dúvidas para a Tati, que ela me repassa. Então, agradeço a paciência de terem assistido até aqui. Espero que tenham outras oportunidades para a gente se encontrar. É isso, um beijo e obrigada.